Porque que eu aprendi também lendo a Bíblia, né? Que existe um antes e depois de você ler a Bíblia. E aí, o que você se refere a isso? A uma transformação pessoal? Há uma transformação no nosso entendimento sobre quem Deus é. Nossa. Para mim, por quê? Quando você vai ao culto, quando você ouve o pregador, quando você ouve o pastor, você ouve dele a parte do sermão que ele quer trazer para a igreja, para edificação, para consolação, para exortação. E é sempre, por exemplo, tem aquelas passagens que são mais batidas, né? Então, a gente ouve 10 pregações. E tem histórias que você nunca ouviu. E eu aprendi que eu tô ouvindo o que o pastor está dizendo com a ótica dele. Sim. Então, se o pastor é mais evangelista, a pegada vai ser evangelista da pregação. Isso é verdade. Né, ele vai ter essa chamada. Se ele é mestre, mesma coisa. Se o pastor é pastor, pronto, toda a mensagem dele vai ser pastoral. Então, eu vou enxergar a Bíblia também pela ótica do pastor, pelo óculos dele. Sim. Agora, quando eu paro, sento e leio a Bíblia, e eu deixo a Bíblia, deixo Deus falar comigo através da Bíblia, quando Deus, ele quis se revelar pelas Escrituras. Foi da vontade de Deus que ele se revelasse a nós por meio da sua palavra. Olha, não perde o raciocínio. Você está me fazendo lembrar de um período no Brasil em que, por parte da Igreja Católica, a leitura da Bíblia era proibida. Então, assim, depois da Reforma Protestante, o que aconteceu? Na Europa, né? A igreja começou a se tornar mais flexível em algumas questões. Então, como os reformadores incentivavam a leitura da Bíblia, a Igreja Católica abriu mais essa questão. E aí, no Brasil, também começou a funcionar o quê? Caso alguém quisesse ler, ele tinha que pedir autorização para o padre da região. Então, ia lá, pedia autorização, e a depender da pessoa, ele liberava a leitura ou não. Porque até então, o que se tinha em mente? Que tudo que era necessário para a fé se buscava na igreja. Infelizmente, hoje, 500 anos depois, mais de 500 anos depois, muita gente ainda tem essa mentalidade. Então, tem muitas pessoas que têm contato com o que a Bíblia diz só a partir do que ouve na igreja. E aí você falou muito bem que a pessoa ela tem contato com a palavra de Deus, mas a partir das lentes do pastor. E você tocou em pontos interessantes, porque se ele for evangelista, as mensagens dele serão todas de cunho evangelístico. Se ele for um avivalista, todo culto ele vai convidar alguém para ser batizado com o Espírito Santo, vai ser aquela doideira santa. E daí por diante, são vários estilos. Só que a partir do momento que você vai ler a Bíblia, você vai ler com as suas próprias lentes e ter as suas próprias experiências com Deus e ouvir Deus. Então, eu acho que esse é o grande propósito, talvez, desse projeto, não é? Dar às pessoas suas próprias experiências. Com certeza. É isso? Porque o que acontece? Nós acreditamos que toda pessoa ela é capacitada por Deus para entender esse livro. Ninguém é mais iluminado. O que às vezes a gente tem é um pouco mais de conhecimento pela persistência. Se a pessoa permanecer no mesmo caminho por mais tempo, Sim, ela vai avançar. Porque, por exemplo, quando eu li a primeira, a segunda, a terceira vez a Bíblia, eu não entendi muita coisa. E até hoje tem texto que eu leio que eu falo, isso estava aqui? Por quê? Porque todo dia a gente também precisa se alimentar. E aí, quando a pessoa ela tira essa responsabilidade dela e transfere para o líder, ou para o líder de célula, para o pastor, seja quem for, para a hierarquia, qual seja a hierarquia da igreja, ela está se conformando ao formato cristão, evangeliquez da igreja. Então, por exemplo, você vai conversar com os irmãos, muitas vezes não tem assunto de Bíblia. Por quê? Porque a visão de Bíblia da pessoa se resume ao que ela ouviu no culto que você também ouviu. sim. Agora, quando você vai para as Escrituras, e, por exemplo, quando alguém fala assim, mas Deus não faria isso. Aí se você ler a Bíblia, você fala, ele já fez. Bem pior. Você começa a entender o caráter de Deus, porque são duas coisas que eu acho que são importantes e são interessantes na Bíblia. Que ela revela quem Deus é e qual é a sua vontade. Olha aí, anota aí, hein? Quem Deus é e qual é a sua vontade. Porque eu não vou saber quem Deus é lendo a Bíblia. Por exemplo, quando eu leio Jó. Se eu leio Jó, ali eu estou vendo um ponto do caráter de Deus que revela sobre ele coisas que eu não vejo, por exemplo, em Eclesiastes.
Então, aí é uma outra parte do caráter de Deus. E o caráter de Deus vai sendo revelado durante todas as escrituras. Impressionante. E se você parar para ler, você observa a vontade de Deus desde Gênesis 1. Né? Desde do versículo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse, você percebe a vontade de Deus clara. Então, eu entendendo qual é a vontade de Deus, por exemplo, muitas questões que as pessoas às vezes buscam orientação porque não sabem qual é a vontade de Deus, é simplesmente porque elas não conhecem a Bíblia. Vou dar um exemplo. Meu casamento está ruim. Eu vou conversar com o pastor para ver, né? Se eu fico, se eu não fico, um exemplo, né? O meu tá ótimo, graças a Deus. Mas se ela conhecesse a vontade de Deus, ela saberia qual era a vontade de Deus e o que ela teria que fazer. Então, e se ela conhecesse o caráter de Deus, ela saberia o que Deus ia pensar das minhas decisões. Então, eu acho que isso foi o que mais me impactou quando eu comecei a estudar a Escritura, que eu tenho que conhecer quem Deus é, o seu caráter, a sua grandiosidade, o seu poder, e também conhecer qual é a sua vontade.